Olá, meus amigos, minhas amigas. Para o estudo de hoje, poema de número 50 do Reiki, poema escrito pelo imperador Meiji e ligado ao Reiki pelo mestre Mikao Usui, o fundador do Reiki. E esse poema de hoje, ele nos ensina a termos mais cautela com as nossas palavras, com a nossa fala. Então, já peço aí para você, antes de iniciar o estudo, curtir o vídeo. Isso fortalece o nosso trabalho. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos crescer juntos nesse caminho do Reiki. Mas vamos lá. O poema de número 50 do Reiki, ele diz o seguinte: cautela. Se dizes algo sem antes refletir, isso logo se dissemina pela sociedade. Então, mostrando para termos cautela, aquilo que a gente fala logo vai circular pela sociedade ou pelas pessoas que estão próximas da gente ou no nosso trabalho, no âmbito em que a gente falou aquilo, né? Então, falar palavras, frases, né? Se posicionar sem refletir sobre aquilo que está falando pode causar algumas dificuldades para a pessoa que está pronunciando aquelas palavras. E também pode atingir também as outras pessoas, né, que estão escutando, que estão assim dentro daquele contexto do que está sendo dito, falado. Eu gosto de dizer que nos ensinos do Reiki eu vejo assim, uma semelhança, uma proximidade bem grande com os ensinos que estão no Evangelho de Jesus e também nos provérbios que são atribuídos a Salomão. Então eu venho trazer aqui agora também um provérbio também que traz algo bem semelhante a isso que estamos estudando aqui hoje. Que é lá no Provérbios, no capítulo 13, versículo 3. E fala o seguinte: aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, mostrando também esse mesmo sentido de tomarmos cuidado com aquilo que falamos, que pronunciamos, com os nossos posicionamentos. Então, isso tudo. E como que a gente pode examinar isso assim de maneira prática na nossa vida? Uma das formas é a gente tomar o cuidado com que aquilo que a gente fala, promete, diz que vai fazer, né? Para que a gente consiga ter um cumprimento da nossa palavra. Aquilo que a gente fala, a gente fazer também, né? Ter assim um exemplo na nossa vida perante aquilo que nós falamos, né? Isso traz, podemos dizer assim, confiança para nós mesmos, para a pessoa que está falando. Ela fala e cumpre aquilo que ela fala, ela sente confiança em si mesmo, então ela consegue, ela acredita, ela tem mais força de realização na vida dela, porque aquilo que ela fala, ela cumpre, então ela vê que ela é capaz de realizar aquilo que ela pensa, fala. Isso traz também confiança perante outras pessoas, né? As outras pessoas confiam mais naquela pessoa que fala e cumpre aquilo que ela fala, né? As pessoas que falam que deve ser agir de determinada forma na sociedade, quando elas são um exemplo vivo daquilo que elas estão pregando, são pessoas assim que transmitem muito mais confiança para as outras pessoas. Então isso gera uma credibilidade na pessoa. Aquela pessoa que sabe colocar a sua palavra de acordo com aquilo que ela vive e ela cumpre com a própria palavra. É uma das formas que a gente pode observar esse poema. Uma outra maneira que a gente pode observar é uma pessoa ter assim, uma clareza naquilo que ela está falando. Isso traz muitas facilidades para a pessoa. A pessoa saber falar de maneira clara, para que fique de fácil entendimento para as outras pessoas, não abrindo assim margem para outras interpretações, que talvez pode não ser aquilo que ela está querendo, aquilo que ela está se posicionando. Então falar com clareza, com objetividade, para que aquilo que ela pensa, que ela sente, seja transmitido para as outras pessoas de maneira assim precisa, sem abrir margem para outras interpretações, que às vezes podem ser interpretações assim não tão boas, né?
e prejudicar aquela pessoa que está falando, né? Então isso também é bem importante, inclusive facilita e melhora as relações, né? As relações sociais, afetivas. Quando a gente se expressa com clareza, a gente consegue também sim ser pessoas mais transparentes, mais sinceras e ter uma relação afetiva, social melhor com as outras pessoas. E uma outra coisa também, né, é a pessoa tomar um cuidado com a palavra e não ficar falando qualquer coisa de qualquer maneira, porque aquilo que a gente fala retorna para a gente, né? A mesma vibração, a mesma frequência de energia que a gente pronuncia pelas nossas palavras volta para a gente. Então a gente falar palavras boas para que a gente colha coisas boas pela nossa palavra. E também se a nossa palavra for direcionada para outras pessoas, que sejam coisas boas também para melhorar a vida das outras pessoas, tá? Então, esse é um poema de número 50 do Reiki. Para você que gostou do vídeo, curte aí, pode compartilhar também com outras pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e vamos estudar juntos nesse caminho do Reiki. Um grande abraço!